Uma formulação que esteja além de para servir ao povo, o padrão racional mínimo para todos os políticos? Então, por que os eleitores deveriam saber em quem votar? Manipulações podem motivar o resultado de uma eleição, mas não ajudam a escolher quem deveria liderar. Liderar requer que haja aqueles que voluntariamente seguem o líder. Requer que haja aqueles que acreditam em algo maior do que uma única questão. A ação de inspirar começa com a clareza do porquê. Disciplina do como. Uma vez que você sabe por que você faz o que faz, a questão é como você vai fazê-lo. Os comos são os valores ou princípios que guiam como dar vida à sua causa. Como fazemos coisas manifesta-se nos sistemas e nos processos dentro de uma organização e em sua cultura. Compreender como você faz as coisas e, mais importante, ter a disciplina de manter a organização e todos os funcionários responsáveis por esses princípios diretores reforça a capacidade de uma organização de trabalhar em prol daquilo em que é naturalmente forte. Compreender o como proporciona uma habilidade maior para, por exemplo, contratar pessoas ou encontrar parceiros que vão prosperar sem dificuldade ao trabalhar com você. Ironicamente, a pergunta mais importante, com a resposta mais evasiva, por que você faz o que faz, na verdade é bem simples e eficiente de se descobrir. E vou compartilhar isso nos últimos capítulos. É a disciplina de nunca se desviar de sua causa, manter-se responsável por como você faz as coisas. Esta é a parte mais difícil. Para tornar ainda mais difícil, lembramos a nós mesmos de nossos valores escrevendo-os na parede, como substantivos: integridade, honestidade, inovação, comunicação, por exemplo. Mas substantivos não são ações, são coisas. Não se pode construir sistemas ou desenvolver incentivos em torno deles. É quase impossível fazer as pessoas serem responsáveis por substantivos. Bob, um pouco mais de inovação hoje, por favor. E se você tiver que escrever honestidade na parede para se lembrar dela, provavelmente terá problemas maiores de qualquer maneira. Para que valores ou princípios orientadores sejam de fato eficazes, devem ser verbos. Não é integridade. É fazer sempre a coisa certa. Não é inovação. É olhar o problema de um ângulo diferente. A formulação de nossos valores como verbos nos dá uma ideia clara de como agir em qualquer situação. Podemos considerar cada um responsável por nossos valores, avaliá-los ou mesmo construir incentivos em torno deles. Dizer às pessoas que tenham integridade não assegura que tomarão decisões sempre com os interesses de consumidores ou clientes em mente. Dizer a eles que façam sempre a coisa certa, sim. Eu me pergunto quais foram os valores que a Samsung escreveu na parede quando inventou que o retorno em dinheiro não era aplicável a pessoas que moravam em prédios. O círculo dourado oferece uma explicação para o sucesso no longo prazo. Mas a natureza inerente de fazer coisas de longo prazo frequentemente inclui investimentos ou custos de curto prazo. É por isso que a disciplina de se manter focado no porquê e fiel a seus valores é tão importante. A consistência de o quê? Tudo o que você diz e faz tem que provar aquilo em que acredita. Um porquê é apenas uma crença. Os comos são as ações que você empreende para realizar essa crença. E os oquês são o resultado dessas ações. Tudo o que você diz e faz, produtos, serviços, marketing, ações de relações públicas, cultura e quem você contrata. Se as pessoas compram não o que você faz, mas por que você o faz, então todas essas coisas devem ser consistentes. Com consistência, as pessoas verão e ouvirão, sem sombra de dúvida, aquilo em que você acredita. Afinal, vivemos em um mundo tangível. A única maneira de as pessoas saberem no que você acredita é por meio das coisas que você diz e faz. E se você não for consistente nisso, ninguém saberá no que você acredita. É no nível do o que a autenticidade acontece. Autenticidade
É aquela palavra usada e abusada nos mundos corporativo e político. Você tem que ser autêntico, dizem os entendidos. Todos os dados sobre tendências demonstram que as pessoas preferem fazer negócio com marcas autênticas. As pessoas votam no candidato autêntico. O problema é que essa instrução de ser autêntico é totalmente inexequível. Como é que você entra no escritório de alguém e diz: a partir de agora, por favor, um pouco mais de autenticidade? Sobre essa peça de publicidade na qual você está trabalhando, poderia um CEO instruir. Por favor, faça com que seja um pouco mais autêntica. O que as companhias devem fazer para que seu marketing ou suas vendas, ou seja lá em que estiverem trabalhando, seja autêntico? A solução mais comum é hilária. Elas vão e fazem pesquisa com consumidores e perguntam: o que deveríamos lhe dizer para sermos autênticos? Isso é uma total falta de compreensão do que se trata. Você não pode perguntar aos outros o que deve fazer para ser autêntico. Ser autêntico significa que você já sabe. O que diz um político quando o instruem a ser mais autêntico? Como um líder age de maneira mais autêntica? Sem uma compreensão clara do porquê, essa instrução é inútil. Autenticidade significa que seu círculo dourado está em equilíbrio. Significa que você acredita efetivamente em tudo o que diz e faz. Isso vale para os gestores e também para os funcionários. Só quando isso acontece é que as coisas que você diz e faz podem ser consideradas autênticas. A Apple acreditava que seu computador Apple original e seus Macintosh iam desafiar a plataforma dominante do DOS da IBM. A Apple acredita que seus produtos iPod e iTunes estão desafiando o status quo na indústria da música. E todos nós compreendemos por que a Apple faz o que faz. É por causa dessa compreensão mútua que consideramos esses produtos da Apple autênticos. A Dell lançou tocadores de MP3 e PDAs em uma tentativa de entrar no negócio dos pequenos dispositivos eletrônicos. Não sabemos qual é o porquê da Dell. Não temos certeza quanto àquilo em que a companhia acredita ou por que ela fabrica esses produtos, além de ganhos para si mesma e um desejo de capitalizar em um novo segmento de mercado. Esses produtos não são autênticos. Não que a Dell não pudesse entrar em outros mercados. Ela certamente tem o conhecimento e a capacidade de fazer bons produtos. Mas essa capacidade, sem uma clara compreensão do porquê, é que torna tudo muito mais difícil e dispendioso. Só o fato de fazer produtos de alta qualidade e criar um marketing para eles não garante o sucesso. Não se pode adquirir autenticidade sem clareza do porquê. E a autenticidade importa. Pergunte aos melhores vendedores o que é preciso para ser um grande vendedor. Eles sempre vão dizer que ajuda muito quando se acredita de verdade no produto que se está vendendo. O que uma crença tem a ver com vender? Simples. Quando vendedores acreditam de verdade naquilo que estão vendendo, as palavras que saem de sua boca são autênticas. Quando a crença entra na equação, o vendedor exala paixão. É esta autenticidade que produz os relacionamentos nos quais se baseiam as melhores organizações de venda. Relacionamentos também constroem confiança, e com a confiança vem a fidelidade. A ausência de um círculo dourado equilibrado significa a ausência de autenticidade, o que, por sua vez, significa que os relacionamentos não são fortes e que não há confiança. E você está de volta ao ponto de partida, vendendo com base em preço, serviço, qualidade ou recursos. Voltou a ser como todos os outros. Pior, sem aquela autenticidade, as companhias recorrem à manipulação, redução de preço, promoções, pressão de grupo, medo, é só escolher. É eficaz? Claro, mas apenas no curto prazo. Ser autêntico não é requisito para o sucesso, mas passa a ser se você quiser que o sucesso seja duradouro. Mais uma vez, isso nos leva de volta ao porquê. Autenticidade é quando você diz e faz coisas em que efetivamente acredita. Mas se não sabe por que a organização ou o produto existem em um nível além de o que você faz, então é impossível saber se as coisas que diz ou faz são consistentes com seu porquê. Sem o porquê,
Toda tentativa de autenticidade quase sempre será inautêntica. A ordem correta. Depois que você tem clareza no que tange ao porquê, é disciplinado e responsável quanto aos próprios valores e aos princípios que o guiam, e é consistente em tudo o que diz e faz, o passo final é pôr tudo isso na ordem correta. Como naquele exemplo do marketing da Apple citado antes, a simples mudança na ordem da informação, começando pelo porquê, muda o impacto da mensagem. Os o quês são importantes, fornecem a demonstração tangível do porquê. Mas o porquê deve vir primeiro. O porquê fornece o contexto para tudo o mais. Como você verá repetidas vezes em todos os casos e exemplos deste livro, seja na liderança, na tomada de decisão ou na comunicação, começar pelo porquê tem um profundo e duradouro impacto no resultado. Começar pelo porquê inspira as pessoas a agir. Se você não sabe porquê, não é capaz de saber como. Roland King, um homem de negócios da cidade americana de San Antônio, teve a ideia de pegar o que a Pacific Southwest estava fazendo na Califórnia e levar para o Texas. Fundar uma companhia aérea de voos de curta distância entre Dallas, Houston e San Antônio. Fazia pouco tempo que ele havia passado por um longo e complicado divórcio e decidiu então procurar o homem no qual confiava para ajudá-lo a tirar a ideia do papel. Seu advogado no divórcio, Herb Kelleher. King e Kelleher eram diferentes em quase tudo. King, um homem de exatas, era notoriamente rude e desajeitado, ao passo que Kelleher era sociável e afável. No início, Kelleher disse que a ideia de King era tola, mas ao final da noite havia sido inspirado por sua visão e concordou em embarcar no projeto. Levaria 4 anos, porém, para a Southwest Airlines realizar seu primeiro voo de Dallas a Houston. A Southwest não inventou o conceito de voos de baixo custo. A Pacific Southwest Airlines foi a pioneira no setor. A Southwest até copiou o nome. A Southwest também não chegou primeiro na região, pois a Braniff International Airways, a Texas International Airlines e a Continental Airlines já operavam no mercado do Texas e nenhuma delas estava disposta a abrir mão de qualquer território. Mas a Southwest não foi pensada para ser uma companhia aérea. Foi pensada para defender uma causa. A companhia aérea era apenas um meio para isso. No início da década de 1970, apenas 15% das pessoas viajavam pelo ar. Nessa proporção, o mercado era pequeno o bastante para afugentar a maioria dos possíveis concorrentes das grandes linhas aéreas. Só que a Southwest não estava interessada em competir com ninguém por 15% da população de viajantes. Estava interessada nos outros 85%. Naquela época, se você perguntasse à Southwest com quem eles competiam, eles teriam dito: competimos com o carro e o ônibus. Mas o que queriam dizer era: somos o paladino do cidadão comum. Isso era o porquê de terem criado a companhia. Essa era a causa, o propósito, a razão de existir. Como procederam para construir sua empresa não foi uma estratégia desenvolvida por uma consultoria de gerenciamento cara. Não foi uma coleção das melhores práticas adotadas por outras companhias. Os princípios e os valores que os guiavam provinham diretamente de seu porquê, e eram mais uma questão de bom senso do que de qualquer outra coisa. Na década de 1970, uma viagem aérea era cara, e se a Southwest quisesse ser o paladino do cidadão comum, teria que cobrar barato. Isso era imperativo. E em um momento em que a viagem aérea era elitista, as pessoas usavam roupas sociais para viajar de avião. Como o paladino do homem comum, a Southwest tinha que ser divertida. Isso também era imperativo. Em uma época em que a viagem aérea era complicada, com preços diferenciados dependendo de quando você a reservasse, a Southwest tinha que ser simples. Se ela queria ser acessível aos outros 85%, a simplicidade era outro imperativo. Na época, a Southwest tinha 2 categorias de preço: noturno fim de semana e diurno.
e só. Barato, divertido e simples. Foi como eles fizeram. Esse foi o caminho para serem o paladino do cidadão comum. O resultado de suas ações foi tornado tangível nas coisas que diziam e faziam. Seu produto, as pessoas que contratavam, sua cultura e seu marketing. Agora você está livre para se movimentar pelo país, dizia a publicidade. Isso é muito mais do que um mote ou teaser. É uma causa. E é uma causa em busca de seguidores. Aqueles que podiam se relacionar com a Southwest, os que se consideravam cidadãos comuns, tinham agora uma alternativa para as grandes companhias aéreas. E os que acreditaram no que a Southwest acreditava, demonstravam uma fidelidade ferrenha a ela. Achavam que a Southwest falava diretamente com eles e por eles. Mais importante, sentiam que voar pela empresa dizia algo sobre quem eram. A fidelidade que desenvolveu em seus clientes não tinha nada a ver com preço. O preço era apenas um dos caminhos pelos quais ela deu vida à sua causa. Howard Putnam, um dos ex-presidentes da Southwest, gosta de contar uma história sobre um executivo sênior de uma grande empresa que o abordou depois de um evento. O executivo disse que sempre voava com uma das grandes companhias aéreas quando viajava a negócios, por exigência de seu empregador. Embora tivesse acumulado muitas milhas com seus voos frequentes em outra companhia e dinheiro não fosse um problema, quando viajava por conta própria ou com a família, sempre voava com a Southwest. Ele adora a Southwest, diz Putnam com um sorriso quando conta a história. O fato de ser mais barata não significa que só atrai quem tem menos dinheiro. Isso é só uma das coisas entre as que a companhia faz que ajuda a compreender no que ela acredita. O que a Southwest conseguiu é lendário no mundo dos negócios. Como resultado do porquê de eles fazerem o que fazem e por serem muito disciplinados em como o fazem, ela é a companhia aérea mais lucrativa da história. Nunca houve um ano no qual não tivesse lucro, inclusive durante as crises do petróleo da década de 1970 e início de 2000 e após o 11 de setembro. Tudo o que a Southwest diz e faz é autêntico. Tudo o que diz a respeito a ela reflete a causa original que King e Kelleher se dispuseram a defender décadas antes. Vamos avançar cerca de 30 anos. A United Airlines e a Delta Airlines viram o sucesso da Southwest e decidiram que precisavam de um produto barato para competir nesse mercado e participar do mesmo sucesso. Precisamos ter um produto assim, pensaram. Em abril de 2003, a Delta lançou sua alternativa de baixo custo, Song. Menos de um ano depois, a United lançou TED. Em ambos os casos, copiaram o como da Southwest. Garantiram que Song e TED fossem baratas, divertidas e simples. E, para quem voou alguma vez com TED ou Song, elas eram mesmo baratas, divertidas e simples. Mas as duas fracassaram. A United e a Delta eram veteranas no negócio do transporte aéreo e estavam totalmente qualificadas para lançar quaisquer produtos que quisessem para se adaptar às condições do mercado ou aproveitar oportunidades. O problema não estava em o que fizeram. O problema foi que ninguém sabia por que Song ou TED existiam. Elas talvez fossem ainda melhores do que a Southwest, mas não importava. Claro, passageiros voavam nessas companhias, mas sempre há motivos para as pessoas fazerem negócios com você que não tem nada a ver com você. A questão não era se os passageiros podiam ser motivados para usar seu produto. O problema era que muito poucos se tornavam fiéis às marcas. Sem um senso do porquê, Song e TED eram apenas outras duas companhias aéreas. Sem uma noção clara do porquê, todas as pessoas só poderiam julgá-las pelos critérios de preço e conveniência. Eram commodities que tinham que se basear em manipulações para construir seu negócio, uma proposta dispendiosa. A United abandonou a participação no negócio do transporte aéreo de baixo custo apenas 4 anos depois de ter começado, assim como a Song da Delta. É falsa a suposição de que a diferenciação acontece em como e o que você faz. Apenas oferecer um produto de alta qualidade com mais recursos, um serviço melhor ou um preço melhor
não cria diferença. Não é isso que garante o sucesso. A diferenciação acontece em porquê e como você o faz. A Southwest não é a melhor companhia aérea do mundo. Nem sempre é a mais barata. Tem menos rotas do que muitas de suas concorrentes e não voa fora dos Estados Unidos. O que fazem nem sempre é significativamente melhor. Mas por que o fazem é claro e cristalino. E tudo o que fazem prova isso. Há muitas maneiras de motivar pessoas a fazerem coisas, mas a fidelidade vem da capacidade de inspirá-las. Só quando o porquê está claro e os clientes acreditam naquilo em que você acredita, é que se pode desenvolver uma verdadeira relação de fidelidade. Manipulação e inspiração são ações parecidas, mas não iguais. Tanto a manipulação quanto a inspiração fazem cócegas no sistema límbico. Mensagens que despertam aspirações, medo ou pressão do grupo nos impelem a decidir de um jeito ou de outro, apelando para nossos desejos irracionais ou jogando com nossos medos. Mas é quando os sentimentos vão mais fundo do que a insegurança, a incerteza ou os sonhos que a reação emocional se alinha com a maneira como nos vemos. É nesse momento que o comportamento deixa de ser motivado para ser inspirado. Quando estamos inspirados, as decisões que tomamos têm mais a ver com quem somos do que com as companhias ou os produtos que estamos comprando. Quando sentimos que nossas decisões estão certas, ficamos dispostos a pagar um extra ou aceitar uma inconveniência por esses produtos ou serviços. Isso nada tem a ver com preço ou qualidade. Preço, qualidade, recursos e serviço são importantes, mas são o custo para se entrar no negócio na atualidade. São os sentimentos límbicos viscerais que criam a fidelidade. E é essa fidelidade que confere à Apple, a Harley Davidson, a Southwest Airlines, a Martin Luther King ou a qualquer outro grande líder uma vantagem tão imensa. Sem uma forte base de seguidores fiéis, aumenta a pressão por manipular, por competir ou se diferenciar, com base em preço, qualidade, serviço ou recursos. Fidelidade, como valor emocional real, existe no cérebro do comprador, não no do vendedor. É difícil convencer alguém de que os produtos ou os serviços da sua companhia são importantes na vida dessa pessoa com base em fatores racionais externos que você definiu como valiosos. Lembre-se do caso da Ferrari contra o Honda. No entanto, se os porquês do vendedor e o porquê do comprador coincidirem, o cliente verá os produtos e serviços como maneiras tangíveis de demonstrar algo no qual ele acredita. Quando o porquê, o como e o que estão equilibrados, chega-se à autenticidade e o comprador se sente realizado. Quando estão em desequilíbrio, o que existe é estresse e incerteza, e, nesse cenário, as decisões também serão desequilibradas. Sem um porquê, o comprador é facilmente motivado por aspiração ou medo. A essa altura, é o comprador quem corre o maior risco de acabar sendo inautêntico. Se comprar algo que não incorpora claramente seu próprio senso do porquê, haverá pouca evidência para que os outros tracem um retrato claro e preciso de quem ele é. O ser humano é um animal social. Somos muito bons em perceber sutilezas em comportamentos e julgar pessoas de acordo com isso. Nutrimos bons e maus sentimentos em relação... Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Espero que você esteja aprendendo muito com este incrível best-seller. Talvez você simplesmente não se lembre os principais ensinamentos do livro. Vivemos na correria do dia a dia e muitas vezes perdemos o foco. Agora, imagine se um livro como este pudesse ser compactado em uma única página com gráficos e ilustrações com os principais ensinamentos, apresentados de uma maneira fácil de digerir e entender. Você poderá absorver os principais insights do livro inteiro, em um período de 3 a 5 minutos. Apresentamos o melhor hack de leitura já criado, e comprovado cientificamente, para ajudá-lo a memorizar mais ensinamentos em menos tempo. O nosso material está hospedado na Hotmart, plataforma que é referência mundial na venda de produtos digitais.
A Hotmart garante um pagamento seguro e garantia de 7 dias, ou seja, se você não gostar do material, receberá seu dinheiro de volta. Atenção! Vamos liberar um bônus especial para você que está escutando pelas nossas plataformas de audiobook. Preparamos um cupom com 50% de desconto na compra do pacote completo. Na hora do pagamento digite tudo junto, o top desconto 50, e receba na hora o seu desconto. Acesse o link, pacote de insights, na descrição, e adquira esse incrível hack de leitura. São a companhias, assim como nutrimos bons e maus sentimentos em relação a pessoas. Há certas pessoas nas quais sentimos que podemos confiar, e outras em que não. Esses sentimentos também se manifestam quando organizações tentam nos cortejar. Nossa capacidade para sentir desta ou de outra maneira em relação a uma pessoa é a mesma em relação a uma organização. Só muda quem está falando. Quem ouve, nós, não muda. Mesmo quando uma companhia transmite sua mensagem pela TV, por exemplo, não importa quantas pessoas estão vendo o comercial, cada um vai receber a mensagem individualmente. Este é o valor do Círculo Dourado. Ele oferece um meio de se comunicar consistente com o modo como indivíduos recebem informação. Por este motivo, uma organização tem que ser clara quanto a seu propósito, sua causa ou sua crença, e se assegurar de que tudo o que diz e faz é consistente e autêntico. Se os níveis do Círculo Dourado estiverem em equilíbrio, todos aqueles que compartilham a visão de mundo da organização serão atraídos para ela e para seus produtos como uma mariposa para uma lâmpada. Fazer negócio é como namorar. Eu gostaria de apresentar você a nosso amigo imaginário Brad. Brad vai sair hoje à noite. É um primeiro encontro e ele está bem animado. Ele acha a mulher que está prestes a encontrar muito bonita e que tem uma boa chance de um namoro dar certo. Brad se senta à mesa no jantar e começa a falar. Sou muito rico. Tenho uma casa grande e dirijo um carrão. Conheço muita gente famosa. Estou o tempo todo na TV, o que é ótimo, porque é divertido. Eu realmente sou um cara de muito sucesso. A pergunta é, será que Brad vai conseguir marcar um segundo encontro? A maneira como nos comunicamos e nos comportamos é uma questão de biologia. Isso quer dizer que podemos fazer comparações entre coisas que fazemos em nossa vida social e coisas que fazemos em nossa vida profissional. Afinal, pessoas são pessoas. Para aprender como aplicar o porquê a uma situação de negócios, basta olhar o modo como agimos em um encontro. Porque, na verdade, não há diferença entre vendas e um encontro romântico. Nas duas circunstâncias, você está sentado à mesa diante de alguém e espera dizer coisas certas para fechar um acordo. Claro, você sempre poderá optar por uma ou duas manipulações, um jantar elegante, menções ocasionais às entradas que você tem para um determinado evento ou às pessoas que conhece. Dependendo de quanto quer fechar o acordo, seria capaz de dizer o que a pessoa quer ouvir. Prometa o mundo e serão grandes as chances de sucesso. Uma vez, talvez duas. Com o tempo, porém, manter esse relacionamento vai custar cada vez mais. Não importa quais manipulações você escolha. Esse não é o caminho para construir uma relação de confiança. No caso de Brad, é claro que o encontro não deu certo. Não são boas as probabilidades de ele ter um segundo encontro, e certamente ele não se saiu bem na apresentação dos fundamentos para a construção de um bom relacionamento. Por pura ironia, o interesse inicial da mulher pode ter sido por causa daqueles elementos. Ela concordou em ir ao encontro porque seus amigos lhe disseram que Brad era bonito, tinha um bom emprego e conhecia muita gente famosa. Mesmo que todas essas coisas fossem verdade, os oquês não propiciam tomadas de decisão. Os oquês deveriam ser usados como demonstração do porquê, e o encontro foi um fracasso completo. Vamos marcar outro encontro para Brad, mas dessa vez ele vai começar com o porquê. Sabe o que adoro na minha vida? É como ele começa desta vez. Procuro me levantar todo dia para fazer alguma coisa que amo.
Tento inspirar as pessoas para que elas realizem as coisas que as inspiram. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Na verdade, a melhor parte é tentar imaginar todas as maneiras diferentes pelas quais posso fazer isso. É mesmo incrível. E acredite ou não, eu realmente consegui ganhar muito dinheiro com isso. Comprei uma casa grande e um carro legal. Conheci muitas pessoas famosas e estou na TV o tempo todo, o que é divertido. Tenho muita sorte de fazer algo de que gosto. Na verdade, consegui ser bastante bem-sucedido por causa disso.